Olá, meus amigos e alunos! Hoje, essa pequena vídeo sinopse, nós vamos tratar sobre o trespasse. Você sabe o que é trespasse? Despacito. Pois bem, nessa pequena videoaula eu irei dar 5 dicas sobre trespasse para você ficar afiado sobre o assunto. Vai anotando aí. Antes de falar sobre as 5 dicas, é importante lembrar o conceito de trespasse. Trespasse nada mais é do que o contrato de alienação ou de compra e venda do estabelecimento comercial. Se você não sabe ou não lembra o que é estabelecimento comercial, nós temos aqui uma videoaula falando sobre o tema. O trespasse também é comumente identificado por aquela expressão que os lojistas usam no dia a dia: passa-se o ponto. Embora ponto e estabelecimento não sejam a mesma coisa, essa expressão já foi incorporada ao dia a dia do direito empresarial. Então vamos lá, 5 dicas sobre trespasse para você ficar afiado. Primeiro, efeito ou eficácia do trespasse. Mas por que efeito ou eficácia? Porque o artigo 1144 do Código Civil fala de efeito e o artigo 1145 fala de eficácia. Mas é muito simples. O artigo 1144 está subordinando o efeito do trespasse à averbação do contrato na junta comercial e com publicação em imprensa oficial. O objetivo desse dispositivo é evitar que se cometam fraudes através do trespasse. Já o artigo 1145, que fala sobre eficácia, na verdade está protegendo os credores. Pense bem, se o que garante as dívidas de um determinado devedor são os seus bens, se ele realizar um trespasse, corre o risco de ficar insolvente, ou seja, sem ficar patrimônio suficiente para saldar os seus credores. Por isso, o artigo 1145 do Código Civil estabelece como eficácia para o trespasse uma das opções. Primeiro, ou o alienante deixa bens suficientes para cobrir todas as suas dívidas, ou paga todos os credores, ou notifica cada um deles para que se manifeste no prazo de 30 dias. Atenção! Se os credores notificados não se manifestarem no prazo de 30 dias, ocorrerá a aceitação tácita. Segunda dica: o adquirente responde pelas dívidas anteriores à transferência do estabelecimento, desde que devidamente contabilizadas. Mas veja só, não é só o adquirente que fica responsável por dívidas. O alienante, o proprietário anterior ou o devedor originário, ele também fica responsável solidariamente durante 1 ano. O artigo 1146 determina, então, que o alienante fica responsável solidariamente com o adquirente pelas dívidas vincendas e vencidas. As vincendas, que são aquelas que ainda irão vencer, o prazo de 1 ano começa a contar do seu vencimento. E as dívidas vencidas, o prazo começa a contar a partir da publicação do trespasse. Daí a importância de se publicar esse contrato de compra e venda. Dica número 3. O contrato de trespasse vem com uma cláusula legal de não concorrência. Isso significa dizer que o alienante, aquele que vendeu o estabelecimento, ele não pode abrir um novo empreendimento no mesmo ramo, com a finalidade de concorrer com o adquirente. Mas fique ligado, se o contrato de trespasse autorizar a concorrência, o alienante então está livre para concorrer com o seu adquirente. Dica número 4. Subrogação nos contratos. O artigo 1148 dispõe que o adquirente fica subrogado nos contratos que têm por finalidade a exploração do estabelecimento empresarial. Para você entender o que é que esse dispositivo está dizendo, substitua a expressão subrogado ou subrogação por substituição ou substituído. Em outras palavras, o adquirente substitui a figura do alienante nos contratos que têm por finalidade a exploração do estabelecimento empresarial. O mesmo dispositivo também determina que só pode haver a subrogação naqueles contratos que não sejam personalíssimos. E quanto ao contrato de locação do ponto comercial, se ele não for de propriedade do empresário, como é que fica esse contrato? Ocorre a subrogação? A resposta é não. O enunciado 234 da Jornada de Direito Civil entendeu que, no trespasse,
não ocorre automaticamente a subrrogação dos contratos de locação. Quinta e última dica, anote mais essa, meus amigos. Ocorre a cessão de crédito de todos os contratos vinculados ao estabelecimento empresarial. O artigo 1149 diz que a cessão de crédito produz efeito em relação a todos os devedores do empresário alienante, ou seja, daquele que transferiu, que vendeu o estabelecimento empresarial. A segunda parte do mesmo dispositivo estabelece que, se por acaso um dos devedores, de boa fé, sem saber ainda do trespasse, fizer o pagamento ao alienante, ou seja, ao proprietário anterior, a obrigação se extinguirá. Isto não é nada mais, nada menos que uma hipótese de pagamento putativo. Então é isso, meus queridos alunos e amigos. Se inscrevam no canal, ative aí a notificação. Cada vez que eu postar um vídeo, você será notificado e vai poder conferir imediatamente cada novidade postada aqui nesse canal. Compartilha com os amigos também. Valeu, um abraço!